Olá, hoje vamos falar sobre redes de computadores e suas conexões. Os sistemas de comunicação são aqueles que transmitem dados através de linhas de comunicação como cabos, linhas telefônicas e outros. Os sistemas computadorizados estão em constante evolução desde meados da década de 1960. O processo de montagem de uma rede pode ser complexo, e por isso é necessário saber os principais componentes e saber que eles são variáveis e mutáveis de acordo com a nossa preferência. Os componentes básicos de um sistema de comunicação são um dispositivo emissor, um link de comunicação, um dispositivo receptor e um modem. Um computador produz sinais digitais que são a presença ou a ausência de pulsos elétricos, e seu estado de ligado ou desligado são representados por números binários. Existem dois métodos de transmissão de dados e eles podem variar dependendo da linha de comunicação em questão. A transmissão digital envia dados como pulsos elétricos, ou ligados ou desligados. Nela, os dados viajam através do computador. A transmissão analógica é um sinal elétrico na forma de onda. E tem os modems, eles convertem sinal analógico em digital ou vice-versa. Existem os modems externos, fora do computador, e internos, dentro do computador. Existem diversos meios de comunicação, são eles: o par de fios, que é a transmissão elétrica que requer dois condutores. Tem também o cabo coaxial, que é um condutor central envolto por uma camada de isolamento, que é envolta por um condutor metálico externo entrelaçado. As fibras óticas, que são cabos feitos por fibra de vidro ou plástico. A transmissão por micro-onda, que é feita pela propagação de dados em linhas de colimação através da atmosfera. A transmissão por satélite, que é um tipo de transmissão por micro-onda, na qual o satélite funciona como estação de retransmissão. E por último, temos a transmissão sem fio, que transmite dados em distâncias curtas. Exemplos de comunicação sem fio é o IRDA, o Bluetooth e o Wi-Fi. Protocolos são regras para intercâmbio de dados entre um terminal e um computador ou entre dois computadores. Os protocolos são manipulados pelo hardware e software da rede, forma que os usuários precisam preocupar-se apenas com os dados pessoais. O protocolo mais importante é o Transmission Control Protocol, TCP, ou Internet Protocol, IP. Tipologia é a camada física de uma rede. Em uma tipologia, um componente comum denomina-se nó, que geralmente é um computador da rede. Na rede em estrela, todas as mensagens são roteadas pelo computador central. Já na rede em anel, as mensagens de dados giram em uma direção em torno do anel. Na rede de barreamento, existe uma única linha na qual todos os nós da rede estão conectados. Os tipos de rede são classificados de acordo com a área geográfica que cobrem. A rede de longa distância, ou WAN, é a maior e pode abranger todo o planeta ou apenas uma cidade. O tipo mais restrito é a rede metropolitana, ou MAN. Os serviços de WAN são classificados em duas categorias: comutados e dedicados. Temos também a rede local, ou LAN, que conecta computadores pessoais através de meios de comunicação para que compartilhem recursos entre si. Os componentes de um LAN são: o primeiro é um sistema de interconexão, ou seja, um meio de comunicação; a placa de interface de rede, que é uma placa de circuitos; outro componente é a ponte, que reconhece as mensagens em uma rede e a transfere aos nós de outras redes. Já a gateway é um conjunto de recursos de hardware e software que permite um nó comunicar-se com um computador de rede não similar. Por último, temos o ponto de acesso sem fio, que estabelece conexão com uma rede interligada por fios e oferece recursos de transmissão sem fio. Existem tecnologias que ajudam as pessoas a realizarem seus afazeres de uma forma prática. São elas: o e-mail, tecnologia de facsimile, groupware, teleconferência, intercâmbio eletrônico de dados, transferência eletrônica de fundos, viagens computadorizadas ao trabalho e, finalmente, a internet. Obrigada por ter assistido e até a próxima!